Por gentileza, muito bom nós cearmos com o Pai. Amém. Um dia, nas bodas do Cordeiro, ali cearemos com Ele. Não teremos placa de igreja, não teremos liturgia formal de uma igreja. Estaremos ali numa grande mesa, onde certamente nos encontraremos ali. Mas o mais importante, quem eu quero encontrar ali, não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é... Eu quero encontrar Jesus, amém? Se encontrarmos, se estivermos na mesma mesa que Jesus está, estamos no local certo. E essa é a nossa motivação, de estarmos ceando com o Pai, lá nas bodas do Cordeiro. E será lindo, majestoso, maravilhoso. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos foram abençoados nesta manhã? Diga glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levante assim a sua mão. Nós queremos conhecê-lo, conhecê-la. Tem alguém que nos visita? Amém. Estamos em família. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Dê um abraço nele, um aperto de mão. Dá uma ombrada aí para ele acordar, uma cutucada, um chute na canela, um pescotapa. Amém. Um carinho assim, bem de irmão. Um beliscão às vezes para acordar também é bom, né? É bom estarmos ligados, porque chegou, cremos nós, no momento mais importante da liturgia de uma igreja, o momento da pregação da palavra, onde entendemos que a intervenção humana é a mínima possível, ok? Nós lemos a palavra por si só, ela lida já nos bastaria, já nos sararia, já nos renovaria, já traria paz aos nossos corações, mas há um interlocutor, há um pregador para trazer a mensagem, para contextualizá-la. Eu tenho certeza que Deus quer falar conosco hoje poderosamente. Amém? Abram as vossas Bíblias no único evangelho não sinótico que se encontra em nossa Bíblia. O único deles, escrito por uma das testemunhas oculares de Cristo, que andou com Cristo, por sinal, andou de uma forma muito íntima. Era aquele que é chamado de filho amado, aquele que inclinou, né, aquele que deitava, colocava a sua cabeça no ombro, no peito de Cristo. Quem é esse grande homem? João, isso. Abram as vossas Bíblias. João, capítulo de número 1, versículo de número 50. João, no seu primeiro capítulo, versículo 50, você que achou, por gentileza, se coloque só mais uma vez de pé, se assim você puder, não podendo, fique sentado, ok? João, capítulo 1, versículo 50, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Não faltarei mais. João 1, versículo 50, diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma manhã, mais um dia na tua casa, mais um dia onde temos a oportunidade de louvá-lo no corpo, em meio à igreja, em comunhão com os santos, elevando as nossas vozes, nosso pensamento, com sua voz, uníssonos, para glorificá-lo, para bendizê-lo e declarar, meu Pai, que nós não somos nada sem ti. Deus, traz em nós, meu Pai, intimidade contigo. É isso que precisamos nesta manhã, Deus. Porque quando somos íntimos de alguém, o conhecemos, meu Pai, na sua mais plena situação. Quando somos íntimos de alguém, Deus, conhecemos o mais profundo do seu ser. E nós queremos, meu Pai, sermos íntimos de Ti nesta manhã, Deus. Fala conosco em meio à mensagem, fala conosco em meio à palavra, porque queremos, meu Pai, desfrutarmos de Ti e termos, meu Pai, a Tua mente, termos, meu Pai, o Teu conhecimento, andarmos como Tu andastes, falarmos como Tu falastes, Deus. Sentimos, meu Pai, sentirmos como Tu sentes, como Tu sentias. Meu Pai, fala conosco. Tenha liberdade para falar nos nossos corações. Queremos estar aqui renovados, cheios de fé, Senhor. Então nos leva às Escrituras, nos leva, meu Pai, nos inserirmos nesse texto, vivermos a Tua palavra dia a dia. Precisamos nesta manhã, tira todo o cansaço mental, espiritual, emocional, toda a prostração. Deus, tira isso, extirpa isso em nosso
meio em nome de Jesus. Queremos adorá-lo como se fosse a primeira vez. Queremos nos achegar a Ti, meu Pai, como uma criança que anseia em receber algo, Deus. Queremos nos achegar a Ti, meu Pai, totalmente libertos, livres de todo e qualquer pensamento que possa agora, Deus, nos acusar, se achegar à nossa mente, tirando a nossa paz. Deus, nós tiramos, extirpamos, jogamos por terra, em nome de Jesus. Mas nós nos achegamos a Ti, meu Pai, com ousadia, com intrepidez, com certeza de fé, que Tu és um Deus que fala, que ouve, que age em nosso meio, Deus. Então tem essa liberdade para falar em nosso meio, Deus, e ministrar aos nossos corações aquilo que Tu sabes o que é melhor para cada um. Deus, fala conosco e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Podem se sentar. Esse texto, meus queridos, eu já tive uma oportunidade de pregá-lo há muito tempo atrás, e Deus me trouxe à memória durante essa semana, e é algo que Deus falou muito ao meu coração, é algo realmente de caminhada com Deus, é algo de renovo com Deus, é algo realmente de, como assim os discípulos estavam sendo chamados pela primeira vez. E nos 4 evangelhos, é importante nós mencionarmos isso, 4 evangelhos. Nós sabemos que dos 4 evangelhos, apenas 2 foram testemunhas oculares, ou seja, andaram com Jesus. São eles Marcos, João Marcos e João, o grande discípulo amado. Andaram com Jesus, tiveram comunhão com Jesus. Mateus e João. Lucas e Marcos não foram testemunhas oculares, mas Mateus e João andaram com Cristo. Mateus, conhecido como Levi, aquele que era coletor de impostos, aquele que Deus chama, e Levi na mesma hora larga tudo para seguir a Cristo. Ou seja, 2 testemunhas oculares e outras 2 que não foram testemunhas oculares, mas tiveram um grande mestre. Marcos cresceu, Marcos ouviu, Marcos esteve aos pés de Pedro, Lucas aos pés de Paulo, ou seja, apesar de não serem testemunhos oculares, beberam da fonte, beberam da origem, e assim Marcos foi o primeiro evangelho escrito, porque Marcos, apesar de não ser testemunho ocular, ele andou com Pedro. Imagina você, Monte da Transfiguração, quem estava no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. São fatos que quem não estava lá, realmente difícil de mencionar e descrevê-lo. Marcos não estava, mas por ouvir de Pedro, pôde mencionar coisas grandiosas do Monte da Transfiguração, onde Jesus tem a sua face, ele se transfigura, ou seja, muda a sua figura é mudada, transfigurada. Ali a glória de Deus aparece, um momento realmente glorioso, que carece de uma pregação. Em breve, sim, trarei uma pregação sobre esse momento que me chama muita atenção. Mas João, ele se distingue do Mateus, Marcos e Lucas, não apenas por ter sido uma testemunha ocular, mas João consegue realmente trazer uma visão íntima de Jesus. João consegue identificar Jesus como Deus. Não que os demais não tivessem esse conhecimento, esse entendimento, mas João foi realmente assim, de uma clareza e de uma intrepidez, de uma ousadia, de começar já em João capítulo 1, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, João consegue descrever realmente essa deidade de Jesus na sua plenitude. João realmente tinha uma intimidade tremenda. Eu quero falar sobre esse evangelho, e quero falar desses dois discípulos que começam a seguir Jesus pela primeira vez. Esse é o primeiro chamado de 2 homens, chamado André, e o outro discípulo, não é mencionado o nome aqui, mas nós entendemos, dentro da teologia, que eram André e João. João não é mencionado nesse texto, que nós iremos ler daqui a pouquinho, porque João era o próprio escritor do evangelho. E por vezes, em quase todo evangelho, você não vai ver João sendo mencionado, porque ele era o próprio escritor, e uma forma de manter assim nós entendemos, uma imparcialidade sobre o texto. Ele não se auto-menciona, não se nomina João ali em vários textos do evangelho de João. Mas nós entendemos que era André e João, o início de um chamado. Porque Mateus, Marcos e Lucas vão descrever esses mesmos homens sendo chamados em outros momentos.
Ou seja, nós entendemos que João dá o start do chamamento. Começa ali o chamar de Cristo para esses homens, André e João. Mas durante a outra caminhada, durante o percorrer da história, Jesus vai ratificando esse chamado, trazendo mais profundidade sobre aquilo que Jesus tinha para esses homens. Mas o que eu quero extrair desse texto e sobre a pregação desta manhã é a intimidade que esses homens estavam buscando em Cristo. Essa intimidade que, por vezes, a liturgia, por vezes, até a igreja, por vezes, as dificuldades, os problemas, nos afastam da intimidade. Às vezes entramos muito no automático, às vezes entramos muito nas regras, muito nos dogmas, e nos esquecemos de adorá-lo em toda essência. Nos esquecemos de adorá-lo na intimidade, na liberdade de estarmos na casa de Deus, independentemente de quem esteja do meu lado direito, lado esquerdo, na frente, atrás. Eu quero fazer desse momento o melhor momento do meu dia. Amém, igreja? O domingo, que são as primícias da semana, é o primeiro dia da semana, onde você o adora consagrando sua semana toda. É uma forma, isso não o coloca isento de, durante toda a semana, adorar a Deus, por favor. Muito pelo contrário, não é um álibi para você. Já adorei Deus domingo, então minha semana está abençoada. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas nós entendemos que o domingo, esse momento onde Deus nos reúne aqui para adorarmos a Deus, é um momento especial para as nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas vamos falar sobre intimidade. Olha aqui de versículo de número 35, João 1, versículo 35. Quem achou, diga glória a Deus. No dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus. Esse João aqui não é o João Marcos, não é Marcos, não é o João, o discípulo amado, é João o Batista. Amém? Que o seu nome, esse codinome Batista é porque ele batizava, amém? Então foi um alcunha, um apelido dado a João o Batista. Então esse João é João Batista, aquele que Malaquias capítulo 3 vai descrever que prepararia o caminho de Cristo. Então João Batista era um homem de um chamado impetuoso, um homem realmente firme na palavra, um homem que questionava e batia de frente com os fariseus, com os saduceus, chamou-os por várias vezes de víboras, né? Farsantes, hipócritas. João Batista não tinha papo na língua. João Batista falava realmente e chamava aqueles hipócritas, aqueles que eram hipócritas, que estavam andando sem ter intimidade com Deus e faziam da lei, do estereótipo, uma figura de santidade, mas seu interior podre. Jesus também vai combater os fariseus, mas João Batista é aquele que prepararia o caminho para Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, isso nós conhecemos tão bem. Mas João Batista tinha seus discípulos. João Batista era um mestre. João Batista era um educador. João Batista era um guia. João Batista tinha os seus discípulos. E dentre eles, André, que eu quero separar nesse texto de uma forma mais emblemática, mas João também era um deles. Tantos outros, Tiago, ou seja, meus amados, eram discípulos, realmente, homens que andavam ali com João Batista. E João Batista tem uma frase linda dele no versículo 29, você não precisa ler, mas o versículo 29 diz: quando Jesus passa ali pela aldeia, João Batista o olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não encobre, ele remove, ele tira o pecado do mundo. Não era o que a lei apontava, onde você pecava, trazia um cordeiro, um novilho, você, o judeu, colocava a mão sobre o cordeiro, e ali simbolicamente colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e simbolicamente estava dizendo: olha, os meus pecados estão passando por esse cordeiro, e o cordeiro sacrificado era morto. E assim o meu pecado naquele momento, o meu pecado pontual daquele dia estava perdoado. Mas no dia seguinte eu tinha que voltar para aquela liturgia, tinha que trazer um novilho, outro tipo de oferta conforme a minha condição financeira, e ali novamente pedir perdão, e ali novamente meus pecados pontuais eram tirados, mas no dia seguinte eu tinha que voltar, ou seja, era algo que não tinha fim. Mas o Cordeiro de Deus, como João Batista diz, olha, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, sacrifício
dado por Deus que vai tirar o pecado do mundo. Que não vai nos fazer mais escravos de todo dia ter que sacrificar de uma vez por todas, nós seremos livres. Mas essa frase é tão forte para o judeu, foi tão forte para os seus discípulos, que olha que eu vou ler novamente o versículo 35 e continuarei sobre os demais. Olha o que diz. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, já era pela segunda vez, disse, eis o Cordeiro. Ele ratifica o que outrora tinha dito, e os seus discípulos já aquele ratificar que no Evangelho, por muitas vezes, em verdade vos digo, frases que Jesus colocava repetidas, acentuando algo. É como se João Batista estivesse dando um start para os seus discípulos. Olha, chegou aquele que vocês devem seguir. Querem que eu fale ou que eu desenhe? Já falei, eis o Cordeiro de Deus. Agora, novamente, eis o Cordeiro de Deus. Na mesma hora, o que diz o versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Meus amados, a essência do chamado, o que mudou o coração daqueles 2 discípulos, largar João Batista era muito complicado. Era o mestre. Era aquele que realmente fundamentou a fé desses homens. Mas ao ouvir essa frase, eis o Cordeiro de Deus, ao ouvir essa afirmação, meus amados, eles largam tudo, porque a essência do chamado foi, olha, tem alguém que vai mudar, vai tirar o pecado que habita entranhado em mim. Essa é a minha essência, essa é a sua essência, essa é a nossa essência para estarmos aqui, amém, igreja? Glória a Deus. Eu estou aqui nesta manhã, eu venho para esta igreja, você vem para ela, porque, em primeiro lugar, a essência, o meu motivo, a minha célula matriz de tudo isso, é o que Jesus fez na cruz por mim. Glória a Deus, igreja. Se você tiver isso como essência do seu chamado, você se torna inabalável. Agora, se a essência do teu chamado é aquilo que você está precisando, querido, amanhã você pode até receber, mas depois da manhã tu precisará de algo além ou da mesma coisa, e não terás talvez. E qual será o teu chamado? Qual será a tua postura diante do não de Deus? Mas a essência do chamado fez com que aqueles 2 largassem João Batista e fossem seguir Jesus já automaticamente. Glória a Deus, igreja. Essa é a nossa essência. Guarde isso no seu coração, porque se você a tiver em seu coração, mas tenha certeza que você se torna inabalável em nome de Jesus. Amém? Versículo 38 diz assim, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Mas o que é interessante que Jesus está andando, 2 marmanjos andando atrás dele. Imagina isso nos dias de hoje. Imagina você andando, 2 marmanjos, olha, eram pescadores, né? Homens mais rudes, homens mais, assim, como eu posso dizer, mais, talvez bem barbudos, barba por fazer, homens mais vigorosos, mais fortes. Imagina 2 marmanjos andando atrás de você aqui na Senador Nabuco. O que você diria? Meu Deus do céu, perdi. Mas Jesus está andando como um bom pastor. Jesus não é pego de surpresa por nada, amém, meus amados? Jesus já sabia que aqueles 2 homens viriam, mas ele se vira de uma forma bem pedagógica e fala, que buscais? O que nós buscamos nesta manhã? O que buscamos ao virmos na igreja durante os cultos? O que eu busco ao estar em casa lendo a minha Bíblia? O que eu busco ao ouvir um louvor? O que eu estou buscando em Deus? Aquela pergunta é crucial, é emblemática para o chamado daqueles discípulos. Que buscais? Talvez eles pudessem falar, olha, Senhor, eu quero ter eu preciso disso, eu preciso daquilo, e certamente precisavam de muitas coisas. Mas olha o que diz a Bíblia. Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Guarde isso, Rabi, mestre. Eles sabiam muito o que é mestre, amém? Naquela época havia algumas
alguns rabinos famosos, algumas escolas rabínicas muito famosas, então que seguiam, que os seus discípulos seguiam. Existia a escola de Shammai, existia a escola de Hillel, ou seja, eles sabiam que é um mestre, eles sabiam que é um rabi. Mas a primeira coisa que Jesus fala, que buscais? Fala, Rabi, onde tu moras? Onde tu assistes? O que eu acho interessante, meus amados, porque a primeira coisa, e guarda isso, Rabi, mestre, guarda essa palavra na sua mente, no seu coração, nesse momento, ok? Mas, Rabi, mestre, ainda é uma situação de distância, né? É meu mestre, é o meu Rabi, é uma pessoa que eu respeito. Rabi, mestre, ainda é uma posição de afastamento, ainda é uma colocação de sem intimidade, mas de muito respeito, de muita consideração, mas de algo ainda distante. Ele é meu mestre, ele é meu professor, é aquele que me ensina, mas ainda está distante de um relacionamento mais íntimo. Eu quero que você guarde isso, amém? Rabi, mas logo em seguida, onde assistes? Em outras palavras, eu quero ir na tua casa. Pergunta de Jesus, que buscais? Resposta que não é resposta alguma, é uma outra pergunta, como o judeu gostava muito de fazer, né? Diante de uma resposta, ele dava com outra pergunta, e aqueles dois discípulos falam, olha, onde tu moras? Não responderam o que estavam buscando, mas perguntaram, fizeram uma outra pergunta, onde tu assistes? Onde tu moras? Senhor, quais são seus hábitos? Senhor, como tu andas? Senhor, quem tu és quando acorda? Senhor, onde tu dorme? Senhor, como é o seu falar no dia a dia? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Senhor, quem tu és? Senhor, eu quero ser íntimo de ti. Senhor, eu quero conhecê-lo. Eu quero me achegar mais de ti. A pergunta que aqueles discípulos estavam fazendo é porque eles queriam conhecer no âmago realmente quem era Jesus. Meus amados, nós tivemos a oportunidade, eu e o missionário Flávio, em viagem a Israel, de conhecermos a casa onde Jesus ficava durante a maior parte do tempo, que era a casa de Pedro, onde estava a sua sogra também, a sogra de Pedro ali, e aquela casa em Cafarnaum, casa bem próximo à sinagoga de Cafarnaum. Então, obviamente, nós observamos ali apenas os fundamentos daquela casa, mas Jesus assistia, morava ali com uma certa frequência ali, estava ali. Então, pode ser, como pode não ser, mas o certo é, estamos falando de Galileia, estamos falando ali de Betsaida, estamos falando daquela região ali da Galileia, ou seja, muito próximo da região. É provável? Pode ser. Mas onde assistes? A essência da pergunta é, eu quero conhecê-lo. Eu quero saber da sua vida. Eu quero seguir o que você faz. Eu quero acordar na mesma, eu quero saber os seus hábitos. Eu quero andar como tu andas. Amado, essa tem que ser a nossa pergunta. Esse tem que ser o nosso pensamento nesta manhã. Senhor, eu quero conhecê-lo mais. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero extrair tudo de ti. Senhor, eu quero andar no mais profundo, da forma mais plena como tu andavas. E olha que diz o versículo de número 39. Respondeu-lhes Jesus, né? Vinde e... Não é vede, vinde, né? A alteração aqui dos fatores vão alterar o produto. Vinde e vede. Meu amado, no Evangelho, na busca com Deus, às vezes queremos ver antes para irmos, né? Em Deus é diferente. Venham e verão. Jesus responde de uma forma muito clara, olha, vem e vede, experimente. O Evangelho, em guardar as devidas proporções, em tudo na minha vida com Deus é um correr de risco. Eu corro um risco. Evangelho, fé, é correr riscos. Andar com Deus é correr risco. Andar com Deus é você crer, acreditar que Deus está no controle e Ele está.
Por mais que algumas intempéries aconteçam, Deus está. Venha e vede. Venha do jeito que você está. Lembra de Mateus 11, 28? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos. Venha e tu verás. E aqueles discípulos, na mesma hora, meus queridos, foram caminhando e foram seguindo Jesus. Olha aqui de versículo de número 39. Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eles passaram aquele dia com Jesus. Nós sabemos que o dia para o judeu, ele começa no pôr do sol e se encerra. Ele começa termina no pôr do sol, né? Inicia no nascer do sol. Então, ali por volta das 6 horas, depende muito isso, mas por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, estava assim findando o dia. E a Bíblia diz que era a mesma hora 10ª. Hora 10ª aí você pode botar aí umas 4, 5 horas da tarde. Ou seja, meus amados, um momento muito importante para os judeus, onde começava ali a chamada a ceia. Então aqueles discípulos ficaram aquele tempo todo ali. Aqueles discípulos passaram o dia com Jesus. Eu fico imaginando, meus amados, me lembro o nome do filme que eu assisti agora. Olha, não percam. Se eu pudesse imaginar. Acho que é por aí. Quem já viu esse filme? Por favor, quem já viu, veja novamente, como eu já vi 2 vezes, e chorei mais na segunda do que na primeira. Eu só posso imaginar. Está no cinema ainda, né? Filme espetacular. Eu não vou falar o fim dele, Mas, olha, vejam. Eu só posso imaginar. O que você faria... Não, meu Deus do céu, deixa eu mudar de assunto. Rápido, porque está saindo de cartaz. Mas isso é intimidade. Eles queriam imaginar, não só imaginar, já imaginavam, mas eles queriam agora realmente estar na casa de Jesus. Conhecê-lo na sua mais íntimo. Assim desejavam aqueles discípulos. Assim nós temos que ser, amém, meus amados? Glória a Deus. Desejar essa intimidade, desejar esse conhecimento, desejar realmente esse conhecimento. E ceia é momento de comunhão. Eles ceiaram ali. Os discípulos ceiaram com Jesus. Eu fico imaginando que aquele mestre distante, aquele rabi distante, agora os laços começam a se estreitar, e agora eu já começo a enxergá-lo. Não perdi o rabi ainda, o mestre, continua sendo ainda, mas já começa a ter uma certa intimidade. E é isso que eu preciso ter, amém, meus amados? Glória a Deus. Eu nunca vou me esquecer de um dia, de um jovem na minha antiga igreja, que ele fez um louvor lindo, só que ele botava Jesus, ele chamava Jesus de você, várias vezes na letra, você, se reportando a Jesus. E o líder do louvor, que não era de outra igreja, amém? Então, e o líder do louvor era de outra igreja. O líder é mesmo de outra igreja, tá bom, gente? Não estou falando nenhuma comparação, não. Ele olhou para aquilo, olha, você não pode chamar Jesus de você. Não, é Senhor. Tem que tratar com respeito. Aí o pastor, na mesma hora que ele soube disso, ele deu esse entendimento. Olha, mas quanto mais íntimo eu sou, não é porque eu o chamei de você que eu perdia a reverência. Nunca foi perdida, mas se tornou tão íntimo que ele já chamou ali de Jesus de você. Deixa a letra assim, querido. Não muda não, que está linda. Mostra como ele se sentiu ali diante do Pai, a intimidade que ele tinha. Você, na intimidade, no dia a dia, dentro de casa. E ali, aqueles homens, eu fico imaginando, cada vez mais que eles conversavam, mais o laço era estreitado, mais a intimidade era gerada, mais conhecimento sobre Cristo, eles eram enchidos. Glória a Deus, igreja. Ceiaram. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então a Bíblia, nesse texto aqui, vai falar apenas de André, ok? Mas eram 2 que estavam seguindo Jesus. Entendo eu que o segundo seria João. Até porque todos ali eram de Betsaida. André vai chamar agora Pedro.
João, nós sabemos que ele chama Tiago, eram irmãos da mesma região, pescadores. Bom, mas vamos lá, versículo 41. Ele achou primeiro, André, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o... Não é Rabi mais? Achamos o... Intimidade, né? Ele não é mais o mestre, o Rabi. Não é mais aquela pessoa distante. Não, ele é o meu ungido. Ele é o meu esperado. Ele é o meu redentor. Ele é o meu Cristo. Já tirou aquela distância de mestre e agora é o meu guia. Agora é o meu amado, o meu esperado. O meu Cristo, o meu redentor, o meu libertador. Meus amados, essa intimidade transforma a vida de André, transforma a vida de João, e transformaria de Pedro e de todos, e nos transformou. Amém, igreja? Glória a Deus. Quanto mais eu me aproximo do Pai, mais íntimo eu me torno dele, mais conhecedor eu me torno, mais firme eu estou. Meus amados, infelizmente, há pessoas que se desviam, né? Há pessoas que, na teologia, e mais isso dentro de outra vertente teológica, então, que entende que não existe desviado. Né? Há aqueles que entendem que se a pessoa largou Jesus, é porque nunca esteve com ele. Nós não cremos nisso, amém? Nós somos arminianos, cremos sim que as pessoas se desviam. As pessoas podem sim negar a Cristo depois de um dia conhecê-lo. Essa é a apostasia. Então a Bíblia é bem clara em relação à apostasia. Apostatar da fé é negar a fé. Eu só posso negar aquilo que um dia eu tive, ok? Então nós seguimos essa vertente, essa orientação teológica. Mas é totalmente antagônico daquilo que quem é íntimo. Porque quanto mais íntimo eu sou de Cristo, mais firme eu sou com Ele. Mais eu tenho que crescer com Ele. Quanto mais tempo, entendo o que eu vou falar, mais tempo de igreja, eu tenho que ser mais íntimo de Deus. Eu, você, todos nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Temos que estar no crescente. E o crescente não quer dizer ausência de problemas, de dificuldades, de pensamentos contrários, de muitas vezes pensarmos em recuar. Não. Mas caminho prosseguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, amém? Continuo seguindo o alvo, glória a Deus, igreja, porque eu sou íntimo. André estava íntimo de Jesus, e a primeira coisa que André faz, chamou o seu próprio irmão. Primeira coisa que André faz é chamar Simão. Simão, olha, tu precisas ouvir o que eu ouvi. Amado, ao mesmo tempo que nós temos essa preciosidade, isso tem que encher o meu coração de falar, olha, eu não posso reter isso comigo. Eu não posso deixar comigo apenas esse todo entendimento que eu obtive de Cristo. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar, eu tenho que salvar vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Cadê os evangelistas? Eu abro esse parênteses, cadê os evangelistas da igreja? Que vão à rua, às ruas, pregando o evangelho. Às vezes estamos engordando, como Ezequiel vai falar das ovelhas gordas, sem qualquer trocadilho com isso, por favor, amém? Mas eu estou falando no sentido de engordar de conhecimento, cheio de conhecimento, cheio de PhD, e não dá um passo para a rua para falar do amor de Cristo. Onde nós estamos? Primeira coisa que André fez foi, olha, eu vou primeiro lá em casa, porque eu tenho que salvar os da minha casa em primeiro lugar. Eu fui aos da minha casa, fui até Simão Pedro e falou de Cristo para ele. Amém, meus amados? Vamos mudar esse quadro em nome de Jesus da nossa igreja. E de tantas outras igrejas, nós sabemos que a maior falha das igrejas é o evangelismo. Glória a Deus, meus amados. Amém ou não amém? André fez isso, chamou seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és... Eu gosto muito dessa frase, né? Jesus, meus amados,
não tenho como afirmar se Jesus conhecia ou não conhecia Simão ainda. Amém? Jesus já andava muito ali na Galileia. Pode já ter visto Simão, pode já ter visto chamá-lo pelo nome, pode ser. Mas a Bíblia não me menciona isso. A primeira coisa que Jesus fala, tu és Simão. Jesus nos conhece pelo nome, amém? Jesus me conhece, o conhece, nos conhece pelo nome. Olha, meus amados, quão bom é você conhecer. Nós fizemos um trabalho lindo sábado passado, acho que foi sábado passado, com moradores de rua. E sexta-feira, com os moradores de rua. E a importância de chamar a pessoa pelo nome. Algo que nós frisamos, né, orientamos ao grupo. Olha, você vai abordar alguém, um morador de rua, não existe mendigo, né? Existe um morador de rua que por problemas sociais ali está, ou psíquicos, não sei, mas ali está, e ele deve ser chamado pelo nome. Porque quando eu nomino, quando eu dou o nome, quando eu converso, quando eu estou dando atenção e estou dando pessoalidade a ele. Olha, você é importante, você tem um nome. Você tem um nome. Nós o chamamos assim. Você não é qualquer um. Você não é mais um morador de rua. Não, você é o João. Você é o Alexandre. Você é o Marcos. Amém, igreja? Jesus falou, ó, tu és Simão. Eu dou importância para a tua vida. Assim como Deus, assim como Jesus, dá importância para as nossas vidas. Tu és Simão, eu te chamo pelo nome. Jesus poderia ter chamá-lo de o pescador, ou tantas outras formas. Mas não, tu és Simão. Tu és meu. Tu és importante. Tu tens um nome. Tu não foste gerado do acaso. Não, tu és Simão. Nós somos esses. Somos importantes para Deus, amém, meus amados? Você é importante no corpo de Cristo. Você tem valia para o Senhor. Você faz falta. Quando você não vem à igreja, você faz falta. Meus amados, você não sabe o que passa na cabeça de um pastor, de quem está dirigindo uma igreja, de pastores. Nós sabemos quem falta pelo nome. Às vezes eu saio da igreja e fico, por que ele não veio? Por que ela não veio? Isso é uma preocupação natural. Que não pode ser também anormal, senão quebra firma, né, gente? No sentido da minha cabeça. Mas é uma preocupação, porque há importância para o corpo de Cristo, amém? Você faz falta, você é importante, você gera vidas nesse lugar, você faz o corpo se mover, você faz o corpo ter vida. Porque o corpo sem uma mão, ele fica falho, ele não faz da mesma forma, sem um pé não vai andar na direção correta, sem os braços, meus queridos, nós somos importantes, do que aparentemente menor é, até o mais aparentemente que é maior. Do pastor até o que vem pela primeira vez hoje na igreja. Temos uma importância nesse corpo. Amém, meus amados? Tu és Simão. Diga para o seu irmão, tu és Simão. Para a mulher você diz Simoa. Misericórdia. 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 Já pensou, meus amados? Mas olha, Simão, nós somos. Deus nos conhece pelo nome, amém, meus amados? Mas ao mesmo tempo eu quero trazer uma outra reflexão. Além de nos conhecer pelo nome, Ele conhece a nossa vida. Tu és Simão. Conheço o teu presente. Sei quem você é. Sei como você estás. Sei o que você está passando. Sei o que você enfrentou nesta manhã. Eu sei quão difícil foi você estar aqui hoje. Eu sei quantas coisas não estão passando pela sua cabeça. Eu sei como vai ser tua tarde agora. Eu sei do teu presente, eu sei do teu dia. Eu sei como você está vivendo. Eu sei das suas necessidades. Eu sei do que você passa em casa. Eu sei que você passa no seu trabalho. Eu conheço o teu presente. Jesus conhece o nosso presente. Ele não está alheio ao que nós estamos passando, às nossas lutas, dificuldades. Pastor, o senhor não sabe o que foi, quão difícil foi eu estar aqui hoje. Eu certamente não sei. Gostaria de saber, mas não sei. Mas Deus sabe. E está nos pegando pelo braço, falando, olha, tu és importante para mim. Tu és chamado pelo nome, eu te conheço, eu sei do teu presente. Eu sei que você está passando, mas continua. Tu és Simão, o filho de João. Conheço o teu presente.
mas conheço o teu passado também. Sei quem foram seus pais. Sei como foi a sua adolescência. Sei que você lutou para estar aqui. Sei das feridas que você traz. Sei dos traumas que você acumula. Conheço o teu presente, mas também sei do teu passado. Tu és filho de João. Eu sei o que você passou nesse tempo todo para estar aqui. Eu sei o que você acumula na sua alma, que você não consegue botar para fora. Eu sei o porquê de você ser assim, porque talvez no passado você passou por isso ou por aquilo. Tu és filho de João. Conheço o teu passado. Jesus nos conhece, amém, igreja? Glória a Deus. No presente, no passado, ele vai além. Tu serás chamado Cefas, no aramaico, quer dizer Pedro. Conheço o teu presente, conheço o teu passado, mas também conheço o teu futuro. Tu serás chamado Cefas, Pedro. Tu serás forte. Tu serás rocha. Pedro quer dizer rocha. Tu serás base. Tu serás, sim, fixo, algo que dará base ao evangelho, a vidas. Tu serás chamado Pedro. Eu sei o teu presente, sei o teu passado, mas teu futuro também sei. E Deus vai transformar a sua vida, transforma a minha, transforma as nossas. Glória a Deus, igreja. Deus é transformador. Conhece o nosso futuro. Conhece e tem o melhor para cada um de nós. Tu serás chamado Pedro, rocha. Firme. Não é de se assustar quando nós ouvimos, lemos, melhor dizendo, na palavra. Tantas vezes Jesus chama, por vezes Jesus chama Pedro de Simão. Simão Pedro. Outras vezes, Pedro. Mas interessante que, na maioria das vezes, Jesus o chama de Simão Pedro, é porque ele fez alguma bobagem. Lembra quando tem maneira de você chamar alguém, né? Mateus. Fez algum problema. Mateus Gama. Ih, já era. Sai correndo. Simão Pedro. É o mesmo que tu és Pedro. E sobre esta rocha, sobre esta afirmação, edificarei a minha, tu és Pedro. Porque ele afirmou no versículo anterior, Jesus, tu és o Filho de Deus. É o mesmo que 4 ou 5 versículos depois fala, Jesus, jamais tu irás para a cruz. Não, isso não vai acontecer contigo. Jesus se vira para ele, Simão Pedro, arreda-te, porque tu não cogitas as coisas de Deus, cogitas as coisas do diabo. Arreda-te, Satanás. Ou seja, meus amados, Simão era inconstante, altos e baixos, mas Jesus tinha para Simão ser Pedro, ser uma rocha, ser base para muitos, como foi e como é para as nossas vidas hoje, uma base de fé, de homem de Deus que pregou o evangelho a tantos outros, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque não negou o nome de Cristo. Rocha, Deus tinha um futuro para aquele homem firme, fortaleza, homem forte, homem de fé, homem inabalável. Por mais que por algumas vezes ele se tornasse Simão Pedro, o inconstante. Mas Deus tinha para ele rocha, Pedro. Amém, meus amados? Talvez você esteja aqui, eu também, e na nossa caminhada com Deus, nos tornamos um pouquinho inconstantes, ou uma hora estou bem, na outra não estou tão bem assim. Mas Deus tem para mim rocha, fixo, inabalável. Eu fico firme em Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou não amém? Balança seu irmão aí. Dá uma balançada de leve nele aí. Isso. Se ele não acordar, você dá um soco no estômago dele agora. Oh, meu Deus, misericórdia. Fala, tu és Pedro. Às vezes tem que berrar assim, gente. Mas é interessante. Deus conhece o presente, passado. Mas graças a Deus, meus amados. Porque conhecer o presente, eu conheço o teu. Se você se abrir para mim. Teu passado, se você falar para mim também, eu posso te ajudar. Para o futuro, meus queridos. Eu não posso fazer nada. Posso orar por você. Posso clamar por você. Mas teu futuro, só Jesus sabe. E se tem algo que você tem que guardar no seu coração, que tu és Pedro, tu és rocha.
Senhor, hoje eu vou me manter firme. Senhor, meu casamento é inabalável, eu sou rocha aqui. Senhor, meu ministério é rocha. Está tentando rachar, mas ele é rocha. Não cai por terra em nome de Jesus. Meu chamado é rocha, não abro mão. Minha família não abro mão. Meus filhos não abro mão, é rocha. Posso, uma vez ou outra, estar como Simão, mas, Senhor, nesta manhã eu tomo posse. Eu sou rocha. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Jesus, na sua caminhada ali pela Galiléia, ele encontra agora Jesus, na mesma hora fala, Filipe. Jesus encontra Filipe e na mesma hora diz, segue-me. 44. Ora, Filipe era Betsaida, igual André, igual Pedro, igual João e Tiago também, irmãos. Ali naquela mesma região, ali na Galiléia. Filipe encontrou, 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Eu fico imaginando, meus amados, como Jesus começou o seu ministério ali, né? Entre os 12 apóstolos, meus queridos, se eu não me engano agora, olha, os 8 primeiros, naquela escalada, naquela enumeração dos discípulos, 8 eram ali da Galiléia, homens simples. Nós passamos quase 2 meses pregando sobre cada discípulo, né? Cada discípulo. Personalidade de cada um. 8 ali era daquela região. Pescadores, homens simples. Deus chama quem Ele quer, amém, meus amados? Jesus podia ter descido a Judéia, ali tinham fariseus, tinham saduceus, tinham homens conhecedores, muito conhecedores. Jesus vai para o norte, Jesus vai para Galiléia, homens simples, local simples, né? E ali Ele chama, forge o seu povo, forge os seus apóstolos para caminharem com Deus. Amém, meus amados? Nós somos esses homens e mulheres simples. Glória a Deus. Amém ou não amém? Versículo 45. Filipe encontrou a... Eu acho lindo isso, porque um vai encontrando o outro. Um vai pregando para o outro. Um recebe e divide. Eu falando sobre dividir, outro trazendo outro fato interessante, lindo que aconteceu. Nós estávamos indo pelas ruas na sexta-feira passada, pregando aos moradores de rua. E estávamos trazendo 2 moradores na caminhada para cá, onde iríamos dar o sopão. E nessa caminhada, uma senhora que estava num bar, ela oferece um pastel para um morador de rua. A primeira coisa que ele faz quando ele pega o pastel é partir e dar para o seu companheiro de morador de rua. Os 2 ali dividiram tranquilamente. Senso de comum, né? Senso de comunidade. Senso de entender que todos estavam no mesmo barco. Senso de entendimento que nos deu ali uma lição, né? Fomos para ensinar e somos ensinados. Somos ensinados. Na mesma hora, logo em seguida, Rodrigo estava comigo no grupo, tinham mais algumas pessoas, que eu não me lembro, foram 2 grupos que nós dividimos. Logo em seguida, nós encontramos um teólogo, estudante de teologia, sentado na beira de uma loja, e ali nós passamos primeiro por ele, o observamos, mas estava bem vestido, de forma alguma, não imaginei que ele fosse um morador de rua, e nessas horas você se sente até um pouco, né, se eu chamarem de morador, né, abordar ele, pode se sentir ofendido, está bem vestido, então nós preferimos passar, né? Voltando pelo mesmo lugar, já trazendo os 2 moradores de rua, ele pede água. Aí eu paro na mesma hora, nós paramos ali. Olha, não apenas água, mas nós temos um suco, temos uma sopa também, se você quiser vir conosco. Aí ele, poxa, quero. Peraí então, deixa eu só arrumar. Estou estudando aqui o Pentateuco, mostrou o Pentateuco, estudei sobre o Pentateuco. Poxa, interessante. Enquanto isso, os 2 moradores de rua que a gente estava levando, estavam lá na frente, né? Ele estava manco, mas estava correndo já. Estava andando rápido já, o morador de rua. Aí estava indo na frente, eu falei, olha, só que eu tenho que partir logo, porque os moradores já estão lá na frente. Não, espera aí. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir, porque eles estão indo lá na frente. Não, fica um pouco. Não, rapaz, me segue. Eu fui. Nós fomos, né? Fomos. E ele, poxa, fica. Fomos. Aí no meio do caminho, esse rapaz já tinha recebido o pastel, já tinha dividido com o outro. Aí chega o teólogo, né?
que está se credenciando a ser um teólogo, né? Então ele para logo comigo, meu Deus, tinham várias pessoas, tem que ser comigo. Podia ser com o Rodrigo, podia ser com outro. Mas ele para do meu lado e fala assim, olha, quando vocês passaram aqui pela primeira vez, o Espírito de Deus não mostrou para vocês que eu estava com sede? Eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí eu falei assim, meu amigo, olha, a partir daqui nós seguiremos. Você pode ficar aí daqui você não vai mais. Tá? Aí o Rodrigo já chegou perto de mim, porque podia dar algum problema ali. A gente fala essas coisas, meu Deus, misericórdia. Mas o homem, mas vocês vão me negar água? Não, tem um bar ali, você pode beber água, tem bastante água lá. Você fica à vontade. Depois de um exemplo de humildade, de simplicidade, de morador de rua, que divide o pastel. Primeiro que ele usa a espiritualidade para tentar questionar o nosso mover, que estava abençoando vidas ali. Questionou a nossa autoridade espiritual de estar ali. Deus não falou conosco. Ou seja, uma soberba de quem está na rua e que talvez tenha que ficar mais ainda e descer mais para aprender. Teólogo, gente, escrevendo, mas que não tem intimidade nenhuma com Deus. Não conhece nada de Deus. E aqueles dois... E durante a caminhada eu ficava conversando com os dois sobre a passagem do rico e do mendigo, explicando para eles um pouquinho sobre a passagem. Eles comiam das migalhas, meus queridos, dos pregadores que iam às ruas, e eles ouviam, eles conheciam a Bíblia ali, assim, em pedaços, migalhas que eram dadas a eles, mas eles comiam das migalhas. E lembra dessa passagem? O rico vai para o inferno e o mendigo vai para o seio de Abraão. E ali eles ficaram maravilhados com a história, gostaram da história. Aí aparece um endemoniado desse para tentar atrapalhar tudo que Deus estava fazendo. Então são experiências que aqueles homens tiveram de intimidade com Deus e que nós também tivemos. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando eu vejo Jesus chamando esses homens, é Jesus trabalhando no coração deles. Olha, vocês talvez não tenham as mesmas habilidades de quem está no sul, de quem está na Judéia, mas olha, eu os chamo. Deus nos chama, amém, meus amados? Glória a Deus. E chamou homens simples, sim, como nós somos, independentemente, a simplicidade não tem nada a ver com dinheiro no bolso, a simplicidade não tem nada a ver com o meu cabedal de entendimento, com o meu currículo, não tem nada a ver com isso. Simplicidade é algo que é caráter. Amém? É gerado no berço. É passar de pai para filho, de mãe para filho. Amém, meus amados? O que Jesus queria ali era tratar para aqueles homens realmente o que ele tinha para eles de intimidade. E aí olha o que diz Natanael. Eu vou entrar agora em outro. Por isso que eu trouxe esse testemunho, porque Natanael é um tipo teólogo assim. Vamos lá. 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de... Espera aí, gente. Agora, olha o que o Filipe diz. Né? Filipe já era, ou seja, já ouviu mensagem de André, já ouviu mensagem de Pedro, Filipe já estava na aba de todos esses aí. Agora Jesus não é mais rabi, mestre. Jesus não é mais Messias apenas. Jesus agora é Jesus, o Nazareno, daquela aldeiazinha pequenininha. E mais, ele é o filho de José. Olha como os laços se estreitam. Olha como a intimidade se achega. Olha como conhecedores mais ainda de Cristo eles são. Mas eu tenho que ter isso para a minha vida, amém? Glória a Deus, igreja. Olha, eu sou íntimo de Jesus. Meu querido, se aquele endemoniado fala, me deu, desculpa, eu não vi realmente. Não, vamos lá com a gente. Esse homem ia fazer aqui uma bagunça aqui. Ia acabar com todo o trabalho. Mas porque estávamos ligados com Deus, olha, sai, vai embora agora. Pastor, mas é muita grosseria, coitado. Coitado de mim. Coitado do ministério. Da bagunça que ia ser aqui. Dos questionamentos que viriam, ditos espirituais. Tem pessoas que vêm com a cara de santo, com a carinha toda lavada, mas endemoniado para trazer confusão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ali, meus amados, aqui Natanael
Agora Filipe já apresenta Jesus como Nazareno. Olha, intimidade. Glória a Deus, igreja. 46. Esse 46 todos nós conhecemos tão bem. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e... Interessante, né? Mesma forma que Jesus falara anteriormente para André, vem ver. Jesus também, ó, vem ver. Paga o preço. Corre o risco. Dá a cara para bater. Experimenta. Vem ver. Mas o interessante é que Natanael, ele faz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Nazaré era uma aldeiazinha pequenininha, meus amados, muito pequena. Lembre-se, olha, Jerusalém já é ínfimo. Jerusalém é do tamanho de Sergipe, né? Tamanho de Sergipe, é muito pequenininho. Jerusalém ínfimo. Imagina uma aldeiazinha. Israel é o tamanho de Sergipe. Muito pequenininho. Imagina Nazaré ainda, uma aldeiazinha menor ainda. Menor ainda. E para Natanael, de Nazaré, daquele lugar pequenininho, não podia sair nada de bom. Jesus era de Nazaré, amém? As pequenas coisas, às vezes, não damos tanta atenção. Estamos muito preocupados com as grandes. Mas é de Nazaré que viria o Messias. E Jesus era de Nazaré. Dê valor às pequenas coisas, amém, meus amados? Aos detalhes da sua vida que Deus opera. Não fique esperando coisa grande acontecer, se nas pequenas eu não sei administrar. Ah, mas quando isso acontecer na minha vida, ninguém me segura. Meu querido, não vai acontecer nunca. Porque sobre a pequena você não consegue, não dá valor. Dê valor à família onde você está, dê valor à casa em que você está, dê valor à saúde que você tem, dê valor a você estar numa igreja, conhecer Cristo. Dê valor ao maior milagre, a festa no céu quando o pecador se arrepende. Meus amados, nós somos cidadãos dos céus. Isso é muito milagre. É para nós. Glória a Deus. Mas interessante que Natanael questiona de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Ele não conseguia entender que Jesus, estava ali e Jesus era o presente de Deus para a humanidade. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Certamente para ele, não. Olha aqui de versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Olha o que Jesus diz a respeito de Natanael e guarda isso no seu coração de uma forma bem firme, ok? Jesus viu Natanael, versículo 47, aproximar-se dele e disse a seu respeito: eis um verdadeiro em quem não há dolo. Ou seja, malícia. Existe um homem assim, gente? Eu quero entender, eu faço essa leitura de um certo sarcasmo de Cristo. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há malícia, não há mal. Pelo que eu leio da Bíblia, não há todos nós carecemos da glória de Deus, amém? Todos nós. Todos nós temos uma malícia, todos nós temos um mal dentro de nós. Mas Jesus levanta uma afirmação para aquele homem: olha, eis um verdadeiro israelita. Já coloca o homem no pedestal, né? Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há malícia alguma nele. O cara é o perfeito. O cara é o bambambam. O cara é infalível. O cara é bom. Não tem igual a ele. Meus amados, você, às vezes, por educação, alguém vem elogiá-lo no seu trabalho secular. Poxa, você, cara, é fera. Eu falei, não, por favor. Não, você por educação, você pode até se conhecer, pode ser muito bom na sua área. E não tem nada demais você falar assim, não, realmente eu sou bom nessa área. Eu estudei muito para isso mesmo. E eu sou bom mesmo. Não tem problema quanto a isso. Mas você por educação, né, você fala, não, eu estudei para isso, mas tem pessoas tão boas também no mercado. Jesus levanta a bola daquele homem, eis um verdadeiro israelita em que não há malícia alguma em relação a ele, esse é o cara. Versículo de número 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Deu para entender ou não, gente? Deu para entender? Eu sou o cara. Pô, tu me conhece? Eu sou esse. De onde me conheces?
Poxa, me achou. Ninguém me achava, mas o Senhor me achou. Eu sou o cara. Ninguém me reconhece aqui, mas eu sou o cara. Sem a minha presença aqui, olha, estou até pedindo perdão, porque de Nazaré vem coisa boa agora. Porque você me achou. Acho que perdão, porque eu falei de Nazaré, não há dolo nenhum, né? Acabei de falar que de Nazaré pode vir coisa boa. Cheio de malícia, cheio de preconceito, o homem. Pode vir alguma coisa boa, e agora chega ele, eu sou o cara. Tu me achaste, Senhor. Graças a Deus. Olha que de versículo ainda. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, meu Deus, quando estavas debaixo, dá o CEP, quando estavas debaixo em outras palavras, camarada, eu te vi, antes de Filipe te chamar, eu já te conheço, cara. Tira a máscara. Eu já te vi debaixo da figueira. Olha, meus queridos, interessante a figueira, que tem um simbolismo muito forte. Porque quando você vai estudar alguns historiadores falando sobre os discipulados, os mestres, onde os mestres ensinavam aos seus discípulos, não tinha, né, ar-condicionado, casinha, salas divididas para você ter aula. Onde é EBD? Jesus, onde é que é EBD desta manhã? Não tinha isso, né, gente? Então, a maioria das aulas eram dadas assim debaixo de árvores. A figueira tinha uma frondosa, então dava uma boa sombra. Então, é possível que esse homem fosse um estudante. Por que não? É possível que esse homem também estivesse fazendo alguma bobagem debaixo da figueira. Né? É possível também que ele estivesse lendo a Torá por ler. Aí, na verdade, não cria em nada. Mas o interessante é que Deus fala, eu te vi. E mais, debaixo da figueira, eu te conheço, camarada, não adianta se esconder de mim. Eu joguei o verde e você caiu. Você se acha quando você não é nada. Nós não somos nada, amém, igreja? Glória a Deus. Seja íntimo de mim, me conheça. Venha para mim, desfrute de mim, se esvazie, tira os preconceitos, tira as máscaras e se esvazia. Assim eu tenho que ser com Deus, amém, meus amados? Glória a Deus. Dia após dia. Pastor, mas eu tenho anos de igreja, pastor. Pois bem, que seja agora então também. Começar por mim, cada um de nós. Eu sou o cara. Olha, eu te conheço. Eu te vi debaixo da figueira. Aí o versículo 49. E Natanael quer dizer dom de Deus, presente de Deus. O camarada já trazia no nome a pompa, né? Chega agora Jesus e o chama que não tem mal nenhum nele. Pô, agora que inflou, né? Coração encheu, pulmão encheu, peito encheu. Pô, sou o cara. Mas eu te vi, hein? Aí começou a esvaziar, né? Aí o 49 diz, então exclamou Natanael, mestre, olha, agora é tudo, né? Agora de Nazaré pode vir qualquer coisa. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o rei de... Meu Deus. Agora aquele homem reconhece tudo na sua vida. Agora Jesus é tudo para ele. Olha como eu peguei situações bem antagônicas, né? André, Pedro, Filipe, homens que tiveram uma intimidade com Deus, procuraram conhecer Deus. Agora Natanael faz o contrário. Natanael, da sua farsa, queria agora reconhecer Jesus. Olha o que diz o versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? É por isso que você crê? Porque eu falei da sua vida? É por isso que a gente busca Deus? Porque Deus pode te dar algo, porque Deus pode revelar algo para você? Porque Deus pode te dar o que você está precisando? É isso que nos faz buscarmos a Ele? Tudo isso Deus faz, amém, meus amados? Que Deus faça sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Mas não é a nossa motivação. Que buscais? Lembra no início? Que buscais? É a motivação de eu estar aqui. Deus está buscando a Deus, de ser servo de Deus, ser discípulo de Deus. O que eu busco? Mas agora aquele discípulo, melhor dizendo, aquele homem, Natanael, aí Jesus fala, porque te vi debaixo da figueira, crês? Mas Natanael, ou também conhecido como Bartolomeu.
Quem é Bartolomeu? Bartolomeu é um dos 12 apóstolos que andou com Jesus. Olha o que diz o versículo. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Olha, eu tenho mais para você, Natanael. Muda de vida. Me conheça no íntimo, que eu vou mudar, tem coisas maiores para você. Eu conheço também o teu futuro, Natanael, e você vai me seguir, você vai ser um dos 12. Natanael, muda. Amém, igreja? Glória a Deus. Intimidade, mudança de vida. Coisas maiores tu verás. Coisas maiores tu experimentarás. Deus transformando a vida daquele homem, que a princípio não buscou, o buscou por interesse, diferentemente de André, mas Deus transformava. Deus transforma. Deus quer nos transformar nesta manhã, amém? Glória a Deus. Versículo 51. E acrescentou Jesus: em verdade vos digo, que vereis o céu e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho. A quem você se remete nesse texto, com esse texto? Quem vem à sua memória com o versículo 51? Anjos subindo e descendo, gente. Uma escada. Escola Bíblica Dominical. Jacó, meus amados. Jacó, lembre-se, Jacó, quando estava ainda fugindo da sua casa, mas tinha o desejo de encontrar seu irmão Esaú. E Jacó coloca uma pedra, ali deita, toma um soninho, dorme, aí tem um sonho. Anjos subindo e descendo, aí Deus ratifica a promessa que já tinha falado a ele, né, que Deus daria aquela terra como herança para ele e para a sua descendência. Mas o que é interessante é que a partir dali, daquele sonho, Jacó começa a caminhar até encontrar Esaú, mas antes de encontrar Esaú, seu irmão, porque estavam brigados, Esaú queria matá-lo, mas Jacó caminhando até encontrar Esaú, ele para num lugar, num val, num ribeirozinho chamado Val de Jaboque, uns afluentes que davam ali para o Rio Jordão, e ali ele tem um encontro com Deus. Deus muda a sua vida, Deus muda a sua história, Deus muda o seu nome, o chama antes Jacó, quer dizer, usurpador, enganador, agora se chama Israel. Deus prevalece. Assim como Jacó teve seu nome mudado, assim como Jacó teve seu nome, sua vida transformada, assim como em Jacó, Deus passou a prevalecer na vida dele. Tanto é que no capítulo posterior, lá em Gênesis, Jacó encontra com seus irmãos Esaú, e os dois se perdoam, e há um perdão ali, e há cura naquela família. Quando eu tenho esse texto, versículo 51, quando eu trago à memória Jacó, eu leio isso para Natanael também, era isso que Deus está falando com Natanael. Natanael, olha, eu tenho coisas maiores para você, querido. Vamos se arrepender, vamos mudar. Ali não há uma luta, como houve a luta de Jacó com o anjo de Deus, onde o anjo de Deus toca na coxa de Jacó, e Jacó começa a andar mancando, manquejando. Não, aqui não há uma luta física, mas aqui é uma autoridade espiritual, que Jesus diz, olha, em verdade vos digo, coisas maiores tu verás, o céu aberto, anjos subindo e descendo. Natanael, eu vou transformar a sua vida. Natanael, eu vou mudar a sua história, assim como foi com Jacó, será contigo. Seja íntimo meu, experimente de mim, absorva de mim, conheça a mim, e coisas maiores tu verás. Quem quer ver coisas maiores aqui na sua vida? Glória a Deus, eu quero. O melhor de Deus ainda está por vir, amém? No sentido de experiências, outras experiências nós teremos ainda com Deus. Eu quero ter experiências novas. Eu quero ter experiências espirituais com Deus. Eu quero ver o céu aberto. Quero ver o céu aberto. Quero ver milagres também acontecendo. Amém, meus amados? Milagres acontecem até os dias de hoje, em nome de Jesus. Eu quero ver o enfermo sendo curado. Eu quero ver o casamento sendo restaurado. Eu quero ver milagres acontecendo, sinais sendo feitos. Dons Deus dando para os homens e mulheres de Deus desse lugar. Amém, igreja? Coisas maiores verás. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero ter esse envolvimento. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero me achegar mais a Ele nesta manhã. Peça a Deus, Senhor, eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo. Senhor, me leva ao esconderijo nesta manhã.
Senhor, me leva ao quarto secreto nesta manhã. Senhor, venha falar comigo como tu falavas comigo lá no tempo, no início de tudo. Deus, me leva de volta ao primeiro amor. Senhor, eu quero ter de volta aquela alegria de ler a tua palavra, de estar na igreja, de ouvir a tua voz. Senhor, traz isso de volta na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que tu sabes meu presente, meu passado e meu futuro. Senhor, coisas maiores eu quero ver. Fale com Deus nesta manhã. Peça para Deus, Senhor, eu quero ver coisas maiores. Mas, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, quero ouvir a tua voz, quero andar contigo novamente. E Deus vai fazer milagre na sua casa, amém? Na sua família, na sua história. Deus fará. Deus faz, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está agindo. Abra o seu coração para Ele nesta manhã, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos louvar a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? Deus já está falando contigo. Deus vai completar esta obra que já foi iniciada nesta manhã. Deus o conhece, Deus o chama, Deus o levanta, Deus o forja. Você é importante para Deus, amém? Ele te conhece pelo nome. Ele te chamou pelo nome. De Nazaré pode vir a coisa boa? Pode. Ei, querido, talvez você esteja passando por algo, talvez algum detalhe na sua vida que você não esteja dando a devido valor. De Nazaré pode vir a coisa boa? Pode. Jesus veio de Nazaré. Jesus vai fazer na sua vida, nesse detalhe, nessa pequena coisa. Jesus vai fazer. Milagre vai florescer. Deus vai agir. Aleluias. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Louva a igreja. Chama a atenção do Pai. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus. Clame por este nome. Uma canção que te faz
Jesus de Nazaré. Clama, igreja, em nome de Jesus. Esse nome tem poder para sarar, para curar, para salvar, para libertar. Xarabaxeca lavaz. Jesus, nome lindo. Jesus, o amado da nossa alma. Jesus. Aleluias. Toda igreja de olhos fechados, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, Tu foste, meu Pai, a homens simples. Tu se apresentaste de uma forma simples. Tu mostraste, meu Pai, onde Tu residias. Deus, obrigado porque quando lemos as Escrituras, nós O conhecemos. Obrigado, meu Pai, que eu sou fortalecido quando conheço mais. Deus, quando eu leio a Tua palavra, meu Pai, eu sou fortalecido no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces meu presente, meu passado e principalmente o que ninguém pode conhecer. Tu conheces o meu futuro. Deus, eu profetizo sobre cada vida hoje aqui. Deus, coisas maiores ainda veremos. Tira de nós toda a paralisia espiritual, todo se acostumar com o Teu mover, toda a liturgia que nos engessa. Deus, joga por terra em nome de Jesus. Nos leva a adoração a Ti, a intimidade de querer conhecê-lo mais e mais. Pedro conheceu o Senhor. André conheceu. João conheceu. Tiago conheceu. Filipe, Natanael. Homens que andaram contigo, meu Pai, beberam de Ti. Homens que se achavam melhores, homens que se achavam piores, mas em Ti, meu Pai, nós somos sarados, curados. Tu nos coloca no mesmo patamar de servos, de dependentes de Ti. Deus, quando eu dependo de Ti, meu Pai, Tu ages. Age na vida do meu irmão, da minha irmã, nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Entra na casa desse homem, desta mulher. Vai até a cama, vai até o quarto, vai até a sala. Deus, queremos intimidade contigo. Queremos ser íntimos de Ti, meu Pai. Jesus, Tu és aquele que chora ao ver Jerusalém, que matava os seus profetas. E Tu choras querendo ser como uma mãe, como uma galinha que cobre e cuida dos seus pintinhos debaixo das suas asas. Assim Tu querias fazer com Israel. E Tu choras ao saber que o templo, ou melhor, ao testificar que o templo seria destruído. Deus, Tu choras quando vê Marta, Maria sentindo a perda de Lázaro. Deus, Tu és um Deus de intimidade. Eu sei, Jesus, que Tu choras ao nos ver passando por aflições, dificuldades, mas Tu não nos abandona. Eu sei que coisas maiores virão. Meu Pai, que nós sejamos encontrados fiéis no dia de Tu nos honrar. No dia da vitória, meu Pai, que eu venha a ser encontrado fiel, como rocha, como Pedro, inabalável. Deus nos traz essa fortaleza. Jesus, Tu és a pedra fundamental. Tu és a pedra angular. Tu és aquele que sustenta a nossa casa, a nossa vida. Nos sustenta nesta manhã, meu Pai, para que não venhamos a cair. E tenhamos 100 dias melhores virão, em nome de Jesus. Profetizo sobre cada casa, cada família. Dias melhores virão, em nome de Jesus. Experiências maiores virão, em nome de Jesus. Deus, eu creio, nós cremos. E como igreja nós ligamos na terra, Senhor. Certo que ligado está no céu.
Abençoa teu povo, Deus. Supre nossas necessidades. Nós te amamos, meu Pai, porque de Nazaré pode sim vir coisa muito boa. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã. Nos dê graça sobre a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Você que nem isso, diga glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Glória a Deus.